Muito bem, então, você que acompanhou a nossa primeira aula, voltaremos a falar então do assunto lógica de programação, voltaremos a estudar um pouco mais de lógica de programação. Nós vimos aí na primeira aula toda a base da lógica de programação, toda a parte básica, todos os conceitos iniciais aí de lógica de programação para que a gente consiga começar a ter a capacidade de raciocinar de forma lógica. Lembrando que o objetivo da lógica de programação é dar para você a preparação ideal e adequada para que você raciocine seus códigos, para que você raciocine as linhas de código que você virá escrever para desenvolver aí softwares de computador ou grandes programas informáticos. Nessa aula, nós vamos ver aí a continuação da lógica de programação com uma coisa chamada estrutura sequencial. O que é estrutura sequencial? Estrutura sequencial é quando você escreve linhas de código que serão executadas em sequência. Todas as linhas de código que você escreve serão executadas em sequência. Parece um conceito bastante simples. Inclusive, tem uma imagem. Eu vou passar para minha tela aqui. Inclusive, tem uma imagem. Meu Pascalzinho já está aberto. Inclusive, tem uma imagem. Olha essa imagem. Ao mesmo tempo, é um conceito extremamente simples, mas extremamente poderoso e importante, né? Nós temos aí a, o fluxo de dados de uma estrutura sequencial em algoritmos, em códigos. Volta aqui para mim. Na estrutura sequencial, nós simples e puramente temos uma entrada de dados, um processamento que pode ser entendido como um cálculo, um tratamento de dados, seja ele qual for, uma conta, uma atribuição de valores, um incremento, um decremento, tudo aquilo que a gente viu na primeira aula pode ser considerado a etapa de processamento, e por último a gente tem a etapa de saída. Eu vou mostrar a imagem novamente. Na etapa de entrada, nós temos a entrada de dados, nós temos a leitura de dados, geralmente 95% até mais, dos casos, a gente obtém a entrada através do usuário. O usuário faz a entrada de dados no teclado, né? Então, capturados os valores iniciais, sem valores iniciais nenhum algoritmo funciona, nenhum código executa. Capturados esses valores iniciais, que é a fase de entrada, é nessa fase que você vai pensar nas variáveis, porque basicamente você vai popular as variáveis, né? Passada essa fase de entrada, a gente tem a fase de processamento. Olha novamente a imagem. Na fase de processamento, que a gente vai ter aquelas outras operações ou algumas daquelas outras operações que a gente viu na primeira aula. A gente vai ter um incremento, um decremento, uma conta com um operador matemático, ah, nós podemos ter uma atribuição de valores. Basicamente, na maioria dos casos, a gente terá uma conta ali, um cálculo a ser feito, né? Nesse primeiro momento, os cálculos são simples, mas podem ser de diversas complexidades. Nas próximas aulas, a gente vai vendo outras estruturas e as aulas, ou melhor dizendo, a lógica de programação, ela é como é que eu posso dizer? É um aprendizado cumulativo. Então, nós iremos aprender aí a estrutura sequencial e na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai aprender estrutura condicional que engloba a estrutura sequencial. Assim como a estrutura sequencial vai englobar os conceitos básicos que a gente viu lá na primeira aula. E depois nós vamos aprender a estrutura de repetição, que engloba a estrutura condicional e a estrutura sequencial e aqueles conceitos primários que nós vimos na primeira aula. Então, é um conhecimento cumulativo. Nós vamos escalando aí o conhecimento, e conforme nós vamos avançando, nós vamos acumulando tudo que a gente aprendeu anteriormente para resolver cada vez mais problemas cada vez mais complexos e, consequentemente, desenvolver algoritmos cada vez mais complexos, né? Então, nessa fase de processamento, basicamente aí terá uma conta. Vou mostrar a tela de novo. Terá uma conta, um cálculo, às vezes uma atribuição de valores. E por último vem a etapa de saída, né? Por último vem a etapa de saída. Essa etapa de saída nada mais é do que exibir o resultado na tela, né?
dar as saídas do algoritmo, que o algoritmo ele tem que exibir um resultado na tela. Isso não significa, porém, por que eu digo que esse conceito é bem simples e ao mesmo tempo é poderoso, é complexo? Porque muito raciocínio está envolvido em cada etapa. O fato de ter entrada, processamento e saída não significa que você não vá ter um comando de saída logo no começo do algoritmo, como por exemplo o write. Ou não significa que você pode ter um comando de entrada logo após um cálculo, como o comando read, que nós vimos na primeira aula. Então, ele é um conceito simples, mas ao mesmo tempo requer bastante atenção, requer bastante raciocínio, né? Puramente falando. Então, a estrutura sequencial, em suma, ela utiliza-se desse fluxo, entrada, processamento e saída, é um fluxo básico e simples que todo o algoritmo possui, mas a estrutura sequencial se utiliza puramente desse fluxo, né? E uma outra característica é todas as linhas são executadas em sequência. E aí está mais uma característica importante, né? Porque se todas as linhas vão ser executadas em sequência, exige mais raciocínio da sua parte, de nossa parte, melhor dizendo, né? Para construirmos os nossos algoritmos, porque se eu coloco uma linha em ordem errada, ou aquela linha não era para vir agora, ou eu esqueci de colocar uma linha que deveria ter colocado, se eu fizer alguma confusão na sequência, o algoritmo vai dar errado. Então, o fato de ser uma estrutura sequencial, de ter uma figura ilustrativa simples, não quer dizer que é simples. Requer, claro, bastante atenção. O que eu fiz, né? Eu separei 4 exercícios, peguei os exercícios da internet, né? 4 exercícios, 4 situações reais de resolução de lógica de programação com algoritmos, onde a gente vai treinar essa estrutura sequencial. Você vai perceber que nesses exercícios, para a gente construir esses cenários aí, são cenários simples, tá? Esses exercícios, para a gente construí-los em algoritmo, nós vamos utilizar a estrutura sequencial, né? E você vai ver que o raciocínio ele vai se caracterizando pelo passo a passo. Eu programo uma linha e o meu raciocínio lógico me induz a programar a próxima linha, ou a descobrir qual é a próxima linha, ou anotar qual é a próxima linha. E ao longo desses exercícios você vai vendo que toda a base que permeia o raciocínio lógico, ele começa se apresentando aí já na estrutura sequencial de um modo muito bem marcado, muito bem definido. Vamos lá, ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou mostrar a tela novamente. E aí eu separei esses 4 exercícios aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentá-los e aí eu vou descer eles aqui para que a gente se concentre em um de cada vez, tá? Olha esse primeiro aí. Como eu disse, eu peguei os algoritmos todos da internet, né? E você encontra eles facilmente, inclusive até outros exemplos, tá? Olha esse primeiro aí, ó. Eu vou voltar aqui para a tela. Olha esse aí que a gente fez. Opa, sem querer cliquei, quase que cliquei no fechar. Faça um algoritmo que receba 2 números e ao final mostre a soma, subtração, multiplicação e divisão dos números lidos. Bom, parece aí um conceito extremamente simples, né? Um conceito, um enunciado extremamente simples, né? E de fato é extremamente simples. A gente vai começar aí de forma bem simples. Mas esses exercícios, eles não foram inventados, como eu disse, eles foram pegos da internet, e você vai encontrá-los, você vai ver que esses 4 exercícios, eles são característicos característicos da maioria dos exercícios que tem na internet sobre estrutura sequencial. E você vai encontrar exatamente esse cenário. Olha, faça tal coisa, leia um número, faça um cálculo, depois mostre o resultado. Mas tudo em forma de situação, problema, né? Então vamos lá. Ó, eu, eu vou começar a construir então. Olha, faça um algoritmo que receba 2 números e ao final mostre a soma. O meu Pascalzinho já está aberto aqui. Como você sabe, eu gosto de aumentar um pouquinho a letra. E aí eu venho aqui na guia exibição e escolho esse estilo moderno para ficar com o fundo branco para não
prejudicar aí tanto a nossa vista, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou jogar ele aqui do lado, e aí eu vou colocar aqui o... Opa, deixa eu esconder o segundo lá para você focar somente um. Bom, vamos lá. Faça um algoritmo que receba dois números. O que que significa aí fazer um algoritmo que receba dois números? Eu preciso capturar esses dois números. O algoritmo precisa receber esses dois números. Esses dois números para nós é, ou melhor, são os valores iniciais do nosso algoritmo. Eu preciso recebê-los para que depois eu faça algum tipo de processamento. Então, faça um algoritmo, vou estar na tela, faça um algoritmo que receba dois números. Você já viu que o comando para receber valores ou para ler valores, né? Você pode ver essa nomenclatura também, leia determinado valor, você pode ver esse enunciado, né? É o comando read. Mas antes disso, eu preciso de variáveis, né? Então, a primeira etapa, quando a gente resolve um algoritmo de estrutura sequencial, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira etapa, é pensar nas variáveis. Quais variáveis eu irei precisar? Ali está bem claro para nós, né? Faço um algoritmo, deixa eu voltar na tela, faço um algoritmo que receba dois números. Então, eu vou precisar desses dois números. Mas como é que eu sei que são duas variáveis e não três ou quatro? Pelo menos inicialmente falando. Como é que eu sei que são duas variáveis, né? Não tem uma regra definida para quando a gente precisa de uma variável, né? Isso você vai aprender com o tempo, com a experiência, você vai bater o olho no exercício e já vai identificar as variáveis que serão necessárias. Mas, de um modo geral, né, as variáveis, como dissemos, são os valores que variam, são os valores que, a cada nova execução, né, imaginando que o seu código seja um software, a cada nova execução desse software, os valores eles vão mudar. E quando isso acontece, eu tenho uma variável. Se você faz um software de cadastro de cliente, cada vez que você for executar o seu código, você vai cadastrar um cliente diferente com um nome diferente, com um CPF diferente, com dados diferentes. E esses dados, eles irão variar e serão nossas variáveis. Se você, por exemplo, tem dentro desse cadastro de cliente, você tem, ah, vou inventar aqui, um domicílio fiscal, uma informação, domicílio fiscal, que sempre será São Paulo, a sigla SP, por exemplo, né? O domicílio fiscal de todos os clientes cadastrados na sua empresa sempre será SP, sempre será São Paulo. Então, isso não é uma variável, porque esse valor nunca irá variar. Então, não tem por que nem eu criar uma variável para guardar esse valor São Paulo. Eu posso colocá-lo aí literalmente no código, escrevê-lo literalmente no código, porque ele não irá variar. Aliás, eu acabei de me lembrar, um conceito importante que nós não vimos na primeira aula foi o conceito de constante. Constante é o contrário de variável. Um valor que varia é uma variável, um valor que não muda é uma constante. Eu vou abordar constante no próximo vídeo, tá? Na estrutura condicional, eu encaixo ali um exemplo de constante. Ele deveria ter sido visto lá na primeira aula, não vimos, esqueci. No próximo vídeo eu encaixo aí um exemplo de constante para a gente estudar constante, que é importante também. Vamos lá, muito papo hoje, vamos lá. Faça um algoritmo que receba dois números. Então, inicialmente, eu vou criar duas variáveis aqui. Ó. Eu vou colocar a palavrinha var, e aí eu vou criar uma variável chamada número um e outra variável chamada número 2. Por que que eu coloquei eles na mesma linha? Porque eles serão do mesmo tipo. Lembre-se que a gente conversou sobre variáveis, que eu tenho tipos de variáveis. Eu tenho um número inteiro, um número com vírgula, texto ou palavra, um caractere somente e um valor booleano, verdadeiro ou falso, né? Então, o número um e o número 2, vou voltar aqui na tela, o número um e o número 2 serão do mesmo tipo, né? O exercício não fala qual tipo, eu vou assumir que seja o tipo inteiro, embora eu acredite que o Pascalzinho não vai deixar a gente fazer divisão com números inteiros, tá? Então eu vou criar tudo como real, como um número com vírgula, né? Então eu vou colocar aqui real, beleza? As duas variáveis iniciais. E aí eu vou receber esses dois números. Vou aqui para a seção do begin e vou receber esses dois números. Read, número um, ponto e vírgula, read, número 2, ponto e vírgula. Legal.
Recebi os dois números. Vou executar o algoritmo aí para você ver. Ó, eu vou executar o algoritmo. Eu vou clicar aqui em compilar, executar programa. A gente tem esse atalho aqui em cima também, que é o mesmo botão, tá? Então eu vou clicar aqui em executar programa. Ele vai aparecer aquela tela preta, olha aí, famigerado ponto e vírgula, né? Você já sabe que é lenda programador esquecer ponto e vírgula, né? Ele vai aparecer a tela de execução, a tela preta aí do Pascalzinho. Olha aí a tela preta do Pascalzinho. Vou trazer para cá porque ele falhou aqui na renderização, tá? Então, ele está piscando o cursor para eu entrar com algum número aí, né? Porque a gente utilizou o comando read. Eu vou entrar com o número 2. Vou dar o enter. Bom, ele piscou de novo, porque a gente utilizou o comando read novamente. Utilizamos ele duas vezes, né? Eu vou colocar o número 6, por exemplo, e vou dar o enter. O programa será encerrado, porque nós não digitamos mais nada, né? Deixa eu encaixar aqui na tela também. Vou encaixar ele aqui na tela. Vou voltar para mim. Você viu que ficou confuso, né? Você viu que ficou confuso aí. A gente já tratou disso lá na primeira aula. É legal a gente usar em conjunto com o read um comando chamado write para dar uma saída na tela. Isso não significa que a gente está na etapa de saída, não tem nada a ver com a etapa de saída, mas para que a gente apresente algum texto na tela. Porque você viu que a tela ficou preta, ficou piscando o cursor, eu digitei um número, dei enter, ficou piscando o cursor novamente, eu digitei outro número. Porque eu que estou digitando o código, então eu já sei o que eu tenho que fazer, mas o usuário não vai saber o que tem que fazer. Então é legal, quase sempre, eu ia falar sempre, mas quase sempre, tá? É legal nós utilizarmos junto com o comando read o comando write também, tá? Então eu vou voltar aqui para o nosso algoritmo e vou utilizar o comando write também. Então aqui em cima eu vou colocar assim, ó, digite o primeiro número. Vou dar um dois pontos e o espacinho que a gente comentou na próxima aula. E agora eu não vou esquecer do ponto e vírgula, né? E depois deixa eu arrastar um pouquinho para cá, para a tela minha ficar maior, para eu ter mais espaço aí no código, para você enxergar o código todo também. E aqui embaixo eu vou colocar digite o segundo número. Dois pontos, espacinho, e não vou esquecer do ponto e vírgula. Legal. Quando eu executo agora ele tem uma certa instrução na tela. Digite o primeiro número. Eu vou digitar o número 5, vou dar um Enter. Digite o segundo número, eu vou digitar o número 4, por exemplo, vou dar o Enter, o algoritmo vai se encerrar, né? O algoritmo ele vai se encerrar. Cadê o... Volta aqui para mim. Legal. Nós recebemos aí os dois números, utilizando o read, e aí complementamos com o comando write para ficar mais claro para o usuário na tela, né? Então, recebemos. A etapa de entrada acabou. Entramos com os dados iniciais, os dados necessários para o algoritmo funcionar. Agora a gente entra na etapa de processamento, em que eu vou realizar alguma operação com esses dados que foram inseridos, esses dados que foram entrados no algoritmo, né? Eu vou voltar aqui na tela. Ó. No nosso algoritmo, ele fala: ao final, mostre a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão dos números lidos. Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais claro a nossa linha de raciocínio, que é criar variáveis para os resultados. Tá? Depois eu explico eu mostro como que isso não necessariamente deveria ser feito. Aliás, poderia não ser feito, tá? Então vamos lá. Eu vou criar do tipo real também, mas para a linha não ficar muito grande, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, soma, sub, eu vou colocar multi e vou colocar divisão. Eu não posso criar uma variável com o nome div. Por quê? Porque div é uma palavra reservada, como vimos lá na primeira aula, tá? Então eu vou criar como divisão, mesmo que é uma palavra pequena, cabe aqui. Real, e eu vou colocar o ponto e vírgula. Como é que eu faço agora a etapa de processamento, né? Eu vou fazer então primeiro a soma. Eu vou fazer aqui, na verdade, uma atribuição de valores, porque eu tenho uma variável e eu quero atribuir um valor para ela. Essa variável soma, ela não vai ser digitada pelo usuário com read, concorda? Essa variável soma, ela vai receber algum valor. Se ela vai receber algum valor via código, isso é atribuição de valores, como fizemos lá na primeira aula. Então, eu vou fazer aqui uma atribuição de valores. Voltando aqui, soma vai receber, como é que é o símbolo de atribuição de valores? É dois pontos, igual. Soma vai receber, então, número 1 mais número 2, ponto e vírgula. E a subtração vai receber
número um menos número 2. E a multiplicação vai receber número um multiplicado por número 2. E a divisão, por fim, vai receber número um. Aqui eu vou fazer a divisão matemática. Você viu na primeira aula que existem outros tipos de divisão. Aqui eu vou fazer a divisão mais simples. Pronto, fizemos a etapa de processamento que o algoritmo pedia. O algoritmo pedia para nós recebermos dois números e exibir no final a soma, subtração, multiplicação e divisão entre eles. Nós processamos esses dados, ou seja, determinamos os cálculos. Tudo de modo muito simples, mas poderia ser complexo. Então, nós determinamos os resultados finais. Agora falta a etapa de saída, falta exibir os resultados na tela para o usuário, e isso a gente faz com o comando write. Então, eu vou voltar aqui para o meu algoritmo. Como é que nós exibimos? Write. Eu vou colocar da seguinte forma: soma. E eu vou executar o algoritmo. Eu vou exibir soma. Eu vou executar o algoritmo. Digite o primeiro número. Eu vou digitar o número 8. Eu vou digitar o número 5. E aí ele apareceu ali, ó, 13. Apareceu em formato de número real, não apareceu em formato de número inteiro. O formato de número real ele contém casas decimais, apesar que as casas estão todas zeradas. Porque 8 mais 5 dá 13. Mas ele apareceu simplesmente o número 13. Poderia aparecer a soma é 13. Ou o resultado da soma é 13. A gente fez isso na primeira aula também, né? Como é que eu faço isso? Através do conceito de concatenação. Eu quero escrever um texto e depois exibir uma variável junto, né? Olha o código novamente aí, ó. Isso aqui é uma variável, correto? Soma é uma variável. Então, eu vou escrever um texto aqui, ó. O resultado da soma é. Eu vou colocar dois pontinhos para ficar bonito, um espaço. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho um texto e eu tenho uma variável. Eles não podem ficar grudados sem o símbolo de concatenação, que aqui no nosso Pascalzinho é vírgula, né? Eu vou repetir o mesmo processo para os outros, tá? Vou colocar aqui write. Vou colocar o resultado da subtração agora, né? Subtração é, e aí eu vou fazer a concatenação, ó, concatenei, e vou colocar a variável que guarda o resultado, que é a variável sub, né? O mesmo aqui eu vou fazer o resultado da multiplicação é, tá difícil aqui achar o acento. Vou concatenar, que tá difícil digitar também, muito bem. E por fim, o resultado da divisão é concatenei divisão. Muito bem. Fizemos aí a saída. Vamos executar o algoritmo? Você vai ver que vai dar um errinho ainda aí, um errinho visual, né? Vou executar o algoritmo aqui para a gente ver, tá? Executei, digite o primeiro número, eu vou digitar o número 4, eu vou digitar o número 2. Olha aí, não ficou legal, né? A saída realmente não ficou legal. Ele escreveu o resultado da soma é 6 e aí ele emendou aqui com o resultado da subtração é 2. O que que ele deveria fazer? Que ele deveria pular uma linha, né? E a gente viu na primeira aula como é que é o pulo de linha. O pulo de linha, eu coloco um LN aqui no final do write, né? Write, ele escreve na tela. Write LN, ele escreve e pula uma linha no final. Então é isso que eu quero. Eu quero que ele escreva o resultado da soma é tanto e pule uma linha. Então eu vou usar o write LN. Olha o algoritmo. Write LN aqui, porque eu quero que ele escreva e pule uma linha no final. Aqui também, eu quero que ele escreva e pule uma linha no final. E o último eu não preciso, porque eu não tenho mais linhas depois dele, tá? Então eu vou executar. O primeiro número, agora eu vou escolher o número 8 e agora eu vou escolher o número, deixa eu ver um número que dá para dividir 2, né? Olha que bonito que ficou. O resultado da soma é 10, subtração é 6, multiplicação é 16 e divisão 4. Muito bem. O primeiro exercício a gente resolveu através de estrutura sequencial, através de conceitos que a gente viu na primeira aula, né? E através do fluxo, entrada, processamento e saída. Vamos ver o próximo exercício aqui no embalo, tá? Vamos ver o próximo exercício. Eu vou puxar aqui para cima o próximo exercício.
Vou puxar aqui, vou descer aqui um pouquinho para que você enxergue só ele, e vou descer esse terceiro exercício aqui também, tá? Olha aí o segundo exercício, um pouquinho mais elaborado, tá? Escrever um algoritmo que leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo, o total de vendas efetuadas por ele no mês em dinheiro, e sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar no final o seu nome, o salário fixo e o salário no final do mês. O salário no final do mês, obviamente, é o salário fixo mais as comissões, já que ele ganha comissão, né? Como que iremos resolver isso aí? Com o mesmo procedimento, através do fluxo entrada, processamento e saída e utilizando de estrutura sequencial e os conceitos básicos que nós vimos. Qual é a primeira etapa? Qual é o primeiro passo? Pensar nas variáveis, correto? Então, quais variáveis eu vou precisar? Dá uma olhadinha de novo aí no algoritmo. Quais valores aí irão variar a cada execução do programa? Bom, eu vou ter a cada momento um nome de um vendedor, que vai ser vendedores diferentes, vão ser vendedores diferentes. Eu vou ter um salário fixo diferente, eu vou ter um total de vendas efetuadas diferente. 15% é fixo, tá? Não vai mudar a cada execução. O valor da comissão será diferente, né? E no final eu tenho os resultados aí, o salário final, eu vou chamar de salário final aí também será diferente. O nome e o salário fixo, eles virão da entrada, né? O nome e o salário fixo o usuário vai digitar. O salário total dele a gente vai calcular a partir do salário fixo, a partir das comissões dele pelas vendas, né? Então vamos aqui no nosso Pascalzinho, eu vou abrir aqui um novo arquivo, eu vou abrir aqui um novo arquivo. E quais variáveis a gente vai precisar? Vou colocar a palavrinha var e eu vou precisar do nome do vendedor. Que tipo de dados é o nome do vendedor? O vendedor, ele tem o nome que é uma palavra, um texto. O tipo de dados que a gente utiliza para palavras ou texto é o string, né? Então, o string aqui no Pascalzinho, ele é escrito com minúsculo, mas pode ser que em outras linguagens você veja com maiúsculo e tem uma pequena diferença que você verá posteriormente. Então vamos lá no algoritmo. O nome dele é uma string. Eu vou colocar ponto e vírgula. O que mais que eu preciso? Deixa eu organizar novamente a tela. O que mais que eu preciso? Eu preciso do salário fixo dele. O salário, por natureza, ele não é um número inteiro, ele é um número quebrado, né? Você pode ganhar em centavos, por exemplo. Você pode ter um salário aí com centavos nas casas decimais. Então eu vou colocar aqui salário vai ser do tipo real. O total de vendas efetuadas no mês. Como nós estamos tratando também de dinheiro, eu vou colocar aqui total underline vendas. Nós não podemos ter espaço, tá? Você pode colocar underline, você pode colocar um traço, mas, aliás, o traço acho que nem é aceito. Você pode colocar underline. Underline para simbolizar o espaço entre as palavras. Nem o traço é aceito, tá? Em outras linguagens, como PHP, por exemplo, Python, o traço pode ser aceito. Java eu não me recordo. Acho que Java também o traço é aceito, né? Aqui no Pascalzinho especificamente o traço não é aceito. Então o total de vendas também do tipo real e aí eu vou colocar um valor de comissão que também será do tipo real, tá? Eu vou colocar um valor de comissão. O código já ficou escondido. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia colocar tudo na mesma linha, tá? Eu só vou quebrar a linha aqui para que você consiga enxergar o código todo. E eu vou colocar aqui um salário final para ele. Salário final. Bom, as variáveis nossas estão criadas. Agora a gente vai para a etapa de entrada. Eu vou popular algumas dessas variáveis, não todas. Algumas variáveis são populadas pelo read, pela entrada de dados através do teclado, por parte do usuário. Outras são populadas por atribuição de valor. Vamos voltar aqui. Então eu vou pedir para o usuário, você já sabe que a gente vai colocar um write aí para orientar, e vou falar para o usuário, digite seu nome. Vou dar um espacinho, ponto e vírgula, read nome. O usuário vai digitar o nome dele e a gente vai gravar o nome dele nessa variável. E eu vou pedir também para ele digitar o salário, né? Digite o seu salário, ponto e vírgula, e aí eu vou ler o salário dele. Não dei enter, não. Achei que tinha dado enter, não dei enter. Vou voltar aqui para ele manter o alinhamento. Esse alinhamento ele tem um nome específico que nós chamamos de indentação. Em alguns casos, você pode até enxergar como indentação. Opa, coloquei o read entre aspas.
Não pode. Salário, legal. Bom, populamos aí as variáveis com a entrada de dados, com os dados iniciais. Somente isso o usuário vai informar, o nome e o salário. O restante será calculado. Qual é a comissão dele? Aliás, total de vendas também, né? O total de vendas também. Volta aqui no algoritmo. Total de vendas também. Ele precisa digitar o total de vendas. Digite o total de vendas. Vou colocar aqui read total vendas, que foi a variável que a gente criou para guardar esse valor. Isso mesmo, vamos lá. Escreva um algoritmo que leia o nome do vendedor, o salário fixo e o total de vendas efetuadas. Então, o usuário digitou aí todas as informações que a gente precisa: nome, salário fixo e total de vendas. Agora a gente vai calcular quanto que é a comissão dele e aí com isso a gente consegue calcular quanto que é o salário final dele. Agora a gente vai entrar na etapa de processamento. Eu vou fazer aí alguns cálculos. Vem comigo aqui no algoritmo para a gente ver. Bom, vamos calcular a primeira comissão dele, né? Eu vou falar comissão, vou fazer uma atribuição de valores. Comissão vai ser igual a 15% do total de vendas. Então, será total vendas multiplicado por 15%. 15% eu poderia representar por 15 dividido por 100, que é 15%, 15 por 100, né? Mas eu poderia também representar por 0,15, que é o resultado de 15 dividido por 100. 0,15 também é o resultado de 15 dividido por 100. E aqui vale uma importante observação. Deixa eu colocar o ponto e vírgula antes que eu esqueça. Aqui vale uma importante observação. Na programação, as casas decimais elas são representadas por ponto, porque vírgula, ele é um. Aqui no Pascalzinho, por exemplo, é o caractere de concatenação, assim como é no Python. Assim como é no Java também, acho que no Java é vírgula, ou é mais, agora eu não me lembro. Não me lembro. Ah, então ele é representado por ponto, ele é espelhado na simbologia americana. As casas decimais são representadas aí por ponto e não por vírgula, tá? Então 0,15, deixa eu voltar aqui no algoritmo, 0,15 são 15%. Então a comissão será igual ao total de vendas vezes 15%. Vamos supor que ele tenha vendido 2.000, vai calcular aí um total de 15%, vai dar 3.000, né? Não, 3.000, 300, aliás, né? E esse 300 que a gente está obtendo, né? Ele é o valor somente da comissão. A gente precisa pegar agora essa comissão e somar com o salário fixo. Tá vendo como é que o raciocínio lógico ele requer alguma atenção, né? Isso talvez não estava tão claro na sua cabeça, mas a gente escreveu a linha da comissão. Qual é a próxima linha que eu escrevo? Qual é a próxima linha da estrutura sequencial que eu escrevo? Agora eu preciso calcular o salário total dele. Ele já tem um salário fixo e aí ele tem uma comissão. Então vou somar esses dois valores. Eu preciso somar esses dois valores simplesmente. Volta aqui no algoritmo comigo. A variável que nós criamos foi salário final, vai receber o salário, que é o salário fixo dele, né? A variável salário, que ele leu aqui em cima, a variável salário que ele leu aqui em cima, que o algoritmo leu, né? Ele que eu digo é o algoritmo. Salário mais comissão, que nós calculamos aí em cima. Então, fizemos aí o tratamento dos dados, o processamento desses dados. Achei que eu dei enter de novo, não dei. Legal, agora falta somente a etapa de saída. Agora a gente vai exibir o resultado final na tela. O resultado final na tela está armazenado nessa variável chamada salário final. Basta a gente dar um comando write nele. Então, vamos lá, vamos fazer bonitinho. Write, eu vou escrever uma frase, seu salário no final do mês vou concatenar salário final. Vou concatenar porque eu estava escrevendo o texto e agora escrevi uma variável. Ponto e vírgula no final. Muito bem. Terminamos. Vamos executar o algoritmo para ver com quaisquer valores. Os algoritmos, eles têm que funcionar com quaisquer valores. Vamos lá executar. Eu vou clicar aqui no atalho para executar, tá? Olha, esqueci de um ponto e vírgula ali. Muito legal isso. Vamos lá. Nome, Zezinho. O Zezinho, ele ganha R$ 3.000. O total de vendas, ele vendeu R$ 22.000.
Vamos parar para calcular? R$ 22.000, 10% vai dar 2.200, metade disso vai dar 1.100, 3.300, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver. Olha aí, ele pegou o salário fixo e somou com a comissão, que é 3.300 e deu 6.300. Bom, parece que deu certo, né? Nosso algoritmo parece que deu certo. Você que fez aí junto, acompanhou, pode executar novamente aí para simular mais valores. Legal? Vamos ver o nosso terceiro exercício. Um pouquinho mais de complexidade agora. Não é tanta complexidade, acho que é o mesmo nível. O quarto exercício que dá um pouquinho mais de trabalho de raciocínio. Olha a tela aí. Vamos ver mais um. Eu vou subir aqui o próximo algoritmo. Aliás, vou descer ele, vou esconder isso aqui para você concentrar somente nele. Olha que legal. Vamos lá. Ler uma temperatura em graus Celsius. Ler, você já sabe que você vai ler do teclado do usuário e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. Então, nós vamos ler uma temperatura em graus Celsius, que vai representar uma temperatura em graus Celsius, e nós vamos exibir em graus Fahrenheit. A fórmula para conversão é a temperatura em Fahrenheit é igual a 9 vezes a temperatura em graus Celsius mais 160 dividido por 5. Tudo isso dentro de um parênteses aí, né? Dividido por 5 será somente no final, depois de ser resolvido dentro do parênteses, né? Sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius. Eu vou abrir aqui um novo arquivo no Pascalzinho. Quais as variáveis aí a gente vai precisar? Ele deu uma fórmula aí para a gente já. Nós precisamos de uma variável para o grau Celsius, porque o grau Celsius cada hora vai ser um, cada hora será um valor lido, né? E o Fahrenheit, ele representa para a gente nesse exercício o resultado final, né? O Fahrenheit para a gente será a variável que guarda o resultado final. E o grau Celsius é a variável que representará o valor inicial. Sem esse dado, sem esse valor inicial, o algoritmo não funciona. Então, vou voltar aqui para a tela, vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, var, eu vou colocar aqui Celsius. Vou considerar que será sempre uma temperatura lida de forma inteira, né? O usuário vai digitar 30 graus, 40 graus, 43 graus, 54 graus. 54 graus é muito calor. Mas eu vou considerar que será um número inteiro. Não faz sentido o usuário digitar 20,7 graus. Não faz sentido. Então, a variável, considerando que ela será do tipo integer, tá? Lá na fórmula, o resultado final ele contém uma divisão e é um pouco incompatível e arriscado a gente ter uma operação de divisão sendo armazenada no número inteiro, porque uma operação de divisão pode gerar um número decimal, né? Então, o resultado final, eu vou colocar como F somente, porque a palavra Fahrenheit é difícil de escrever, né? Então, eu vou colocar aqui o F, que vai ser do tipo real. O F para a gente é a temperatura em Fahrenheit que vai representar o resultado final. Vamos lá para já fizemos as nossas variáveis, vamos para a entrada de dados, para a etapa de entrada de dados, onde a gente vai pedir para o usuário inserir os valores iniciais. Olha o algoritmo. Write, acho que saiu muito no meio, deixa eu recolher um pouco. Write, digite a temperatura em Celsius. Vou dar um espacinho, vou colocar o ponto e vírgula e vou fazer o read. Celsius. Legal. Somente isso que o usuário vai digitar como dado de entrada. Agora a gente vai fazer o processamento. O que que é o processamento? Calcular, fazer a determinação aí da temperatura equivalente em Fahrenheit. Ele está dando a fórmula ali para a gente, né? Então, F será atribuído o valor a F. Qual o valor que será atribuído? Bom, eu vou fazer igual ele está ali. 9 multiplicado por quem? Pelo Celsius, que é a variável. Eu preciso fazer algum tipo de concatenação aqui? Não, porque esse 9 ele não é um texto, ele é um número, né? Então, 9 multiplicado por Celsius, que é a variável que o usuário preencheu aqui em cima, né? 9 multiplicado por Celsius mais 160. Aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de atuação, porque deu um erro no Pascalzinho. Aqui eu não preciso fazer nenhum tipo
de adaptação, porque ali dentro do parênteses eu já tenho a regra matemática bem definida. Primeiro será feita a multiplicação e depois a soma. Se houvesse alguma coisa a se fazer, bastaria eu acrescentar mais parênteses ali, né? E é importante dizer também, pelo menos aqui na lógica de programação em Pascalzinho, a gente só utiliza parênteses, a gente não tem nem colchetes e nem chaves para representar expressões matemáticas, tá? Colchetes a gente vai ver depois na última aula, que nós temos sim uma função para colchetes. E chaves, aqui nós não temos, porém, em outras linguagens você pode encontrar, como por exemplo Python, a gente tem a simbologia de chaves lá em Python. Volta aqui no algoritmo. No final de tudo isso, eu divido por 5 e coloco o ponto e vírgula. Bom, a etapa de processamento basicamente é isso. Então eu vou exibir o resultado final na tela. Eu estou na etapa de saída, né? A temperatura em Fahrenheit. Eu vou ter que colar ali como é que escreve. Fahrenheit. Digitei certo? Fahrenheit. Sim. A temperatura em Fahrenheit é. Ih, tá difícil. Eu não vou dar 2 pontos, eu vou dar um espaço, e eu preciso concatenar, porque eu vou colocar a variável f, que contém o resultado final, né? Eu preciso concatenar aqui, ponto e vírgula. Muito bem, vamos executar. Digite a temperatura em Celsius. Bom, vou chutar aqui, 23. 23 é equivalente a 73 graus em Fahrenheit. Será que é isso mesmo? Bom, não sei, vamos abrir aqui um Celsius para Fahrenheit. Olha, vamos abrir aqui. Qual que nós digitamos lá? Foi 23 a temperatura? 23. Vou abrir aqui 23. Olha, 73,4. Exatamente isso. 73,4. Bom, resolvemos aí mais um exercício. Através de construção de variáveis, entrada de dados, entrada de valores, atribuição de valores, aliás, e a saída da informação. Vamos aí para o quarto e último exercício, mais um cenário aí para a gente treinar o nosso raciocínio lógico. Deixa eu apresentá-lo aqui. Eu vou pegar, ele é um pouquinho maior, um cenário um pouquinho maior. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem dos lucros do distribuidor e também dos impostos aplicados, né? Primeiro, a gente aplica os impostos e depois entra o lucro do distribuidor. Supondo que a porcentagem do distribuidor seja 28% e os impostos sejam 45%, a gente vai escrever um algoritmo para determinar o custo final de um carro. O que eu vou entrar de dados aí? Somente o custo de fábrica. Porque a partir daí eu vou calcular quanto que é o lucro, quanto que é o imposto e quanto que vai dar esse valor final aí do carro aí, né? Por quanto que vai sair esse carro. A gente sabe que carro é bem caro, uma grande parte da composição do preço final do carro são impostos, tem mais lucros, né, da distribuidora e outros lucros. Então a gente vai escrever um algoritmo para determinar mais ou menos aí esse cenário aí de uma compra de um carro novo, né? Como o algoritmo fala, uma compra de carro novo. Quais variáveis eu vou precisar? Bom, eu vou ter algumas aí, né? Vou voltar aqui para o algoritmo, vou criar um novo arquivo, tá? Vou criar um novo arquivo. Vamos lá. Quais variáveis eu vou ter? Deixa eu organizar a tela aqui. Quais variáveis eu vou ter? Eu vou ter o custo de fábrica, né? Então eu vou precisar do custo de fábrica, porque escreva um algoritmo que leia o custo de fábrica. Então eu vou colocar aqui custo underline fábrica. Eu vou colocar como real, porque o custo, como se trata de dinheiro, ele pode ter aí um valor decimal, tá? Eu vou colocar também aí o valor do imposto e o valor do lucro do distribuidor. Eu não estou me referindo a esses valores aqui, tá? 28% e 45%. Esses valores não são variáveis. Eles sempre vão ser, volta aqui para mim, eles sempre vão ser, nesse caso, 28% e 45%. Eu poderia fazer um algoritmo que eu pedisse para o usuário digitar qual é a porcentagem de lucro que ele quer. Vamos supor que seja um software para uma distribuidora de veículos. Então eu coloco qual é a porcentagem que você quer lucrar em cima desse carro que você está distribuindo. Aí seria uma variável. Mas no caso do exercício já está dizendo, sugerindo, mas dizendo
que será 28% de lucro do distribuidor, 45% de imposto. Então, eu vou tratar esses valores como fixos. O que a gente precisa é do valor disso aí, porque eu tenho o custo de fábrica de um carro, 50 mil reais, um exemplo. Eu tenho o custo de fábrica de um carro, 50 mil reais, e eu tenho quanto que é o lucro do distribuidor. Primeiro, na verdade, primeiro o imposto. Quanto que é o imposto? Se eu tenho 50 mil reais, eu tenho 45% de imposto, eu vou ter ali próximo de 25 mil reais, 23, 20, 22 e pouco. Né? Depois eu vou juntar esses dois valores, porque eu tenho o custo de fábrica do carro para fabricar o carro, eu tenho imposto aplicado nisso, ele vai gerar um novo valor, em cima desse novo valor eu vou aplicar mais um lucro, e aí vai gerar o valor final para o consumidor, por isso que eu carregar. Olha o tanto de coisa que você paga. Vem aqui comigo no algoritmo. Então, eu quero o lucro do distribuidor. Então, eu vou colocar uma variável aqui, distribuidor. Eu vou tratar como real. As variáveis eu estou tratando todas como real. Poderia fazer tudo ali na mesma linha, mas aí ficaria escondidas as variáveis e eu não quero. O valor dos impostos, eu vou colocar aqui impostos, né? Vou colocar também do tipo real. E o valor final também eu vou tratar como do tipo real. Legal. Vamos aí então para a entrada de dados, para a etapa de entrada de dados, né? Então eu vou fazer aqui o digite o custo de fábrica. Legal. Vou colocar dois pontos aqui, ponto e vírgula. Ops, ponto e vírgula, muito bem. Read custo underline fábrica. Ponto e vírgula. Legal. Fizemos aí a etapa de entrada de dados. O usuário vai digitar o custo de fábrica e a gente vai passar a calcular. Já estamos na etapa de processamento, então. Volta aqui no algoritmo. Vou calcular primeiro os impostos, porque, como o algoritmo aqui fala para nós, aplicados primeiro os impostos sobre o custo de fábrica, né? E aqui, volta para mim. Ops, deixa eu. Aqui, quando eu aperto para voltar para mim, eu estou no bloco de notas, ele acaba saindo. Bom, o que que acontece? No exercício anterior, nós fizemos, aliás, no segundo exercício, nós fizemos uma porcentagem ali, 15% sobre um total, representando uma comissão, né? Então eu tenho um total e desse total eu vou retirar 15% que vai ser a comissão do vendedor, né? Agora, nós não vamos retirar uma porcentagem, nós vamos adicionar uma porcentagem, porque é imposto. Então eu tenho o custo de fábrica do carro e eu vou adicionar uma porcentagem ali com imposto. Quando eu tenho várias formas de fazer isso, tá? Mas quando eu faço essa adição, eu coloco uma forma bem direta de fazer, eu coloco o número um na frente dessa multiplicação. Fazendo é mais fácil do que explicar, né? 45% de imposto, né? 45% de impostos. 45% é 0,45. Se você dividir aí na calculadora, 45 por 100%, né? Dividido por 100, vai dar 0,45. E aí, quando eu vou somar, eu coloco um ali na frente. Então, eu multiplico, não por 0,45, como a gente fez anteriormente. Eu multiplico por 1,45. Porque daí eu já estou adicionando esta porcentagem no valor original. Olha só aí comigo no algoritmo. Deixa eu clicar aqui somente para você ver. Eu vou arrastar um pouco aqui. O que nós fizemos no segundo exercício? Ó, nós multiplicamos por 15%, por 0,15, para obter aí 15% do total de vendas, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu quero obter quanto que é 45% do custo de fábrica. Só que eu não quero retirar esse 45%, eu quero somar esse 45% ao custo de fábrica. Então, para eu somar, eu vou falar assim, que impostos, que é a variável que nós criamos, ele vai ser custo fábrica. Eu poderia fazer 0,45, como nós fizemos lá no outro exercício. Nós fizemos total de vendas vezes 0,15, porque eu queria saber quanto que era 15% do total de vendas dele. Aqui eu quero saber quanto que é 45% do custo de fábrica, mas eu já quero somar esse valor, porque é um imposto, né? Se o carro custa, não sei se ficou claro para você, por isso que eu estou voltando para mim para novamente falar. Se o carro custa 50 mil reais, eu vou pegar um valor mais redondo. Se o carro custa 100 mil reais, 45 mil reais é imposto. Então, o imposto de um carro de 100 mil reais
de fábrica, custo de fábrica, né? Um custo de fabricação de um carro R$ 100.000, eu vou adicionar R$ 45.000 de imposto. Então o valor já vai para 145.000. Então eu calculei quanto que é 45% de 100 mil e eu somei esse valor que deu lá. E é isso que a gente está fazendo no algoritmo. Volta aqui. Então, custo de fábrica, 45% do custo de fábrica, eu quero somar. Então, quando eu quero somar, eu coloco um aqui. Então, 45% do custo de fábrica, somado a esse custo de fábrica, ele vai ficar vezes 1,45. Porque é a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, né? Se eu fizesse isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui claramente, tá? Para não confundir você, ó. Eu vou arrastar um pouquinho aqui, ó. É a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. É a mesma coisa disso aqui, ó. Não sei se ficou claro. Eu não vou colocar parênteses aqui, não. Deveria ter um parênteses aqui, tá? Custo de fábrica vezes um é o próprio custo de fábrica. Daí eu quero somar isso aqui com 45% do custo de fábrica. Você já aprendeu como é que eu retiro uma porcentagem de um valor. Então, com o custo de fábrica vezes 0,45, eu vou obter os R$ 45.000 de um carro de 100 mil, né? Eu quero pegar isso aqui e somar com o próprio custo de fábrica. Então, é a mesma coisa, se eu fizer assim, mas eu prefiro fazer mais reduzido, que é o quê? Já multiplicando direto por 1,45. Essa é uma propriedade matemática que nos permite fazer aí dessa forma. Então, eu já obtive aí quanto que o carro ficou adicionados de impostos. Eu tenho o custo de fábrica, eu já adicionei imposto nele. Agora, esse valor novo que foi gerado, eu quero calcular ainda o lucro do distribuidor por cima disso. E também quero somar o lucro do distribuidor em cima disso. O nosso exemplo do nosso carro, ele está custando R$ 145.000. Vai entrar aí 28% do lucro do distribuidor. Vou chutar aqui, vai para 180 mil, né? Um chute total. R$ 180.000, porque eu peguei 145.000, calculei quanto que é 28% disso, e somei nele, vai para 180 mil. Então, esse é o custo final do consumidor. O carro fabricou por 100 mil, adicionou o imposto, adicionou o lucro do distribuidor, ficou lá por 180 no final, né? Essa é mais ou menos a fórmula de cálculo de um preço de um veículo. Volta aqui comigo no algoritmo. Então, eu já tenho a quantidade de imposto, de imposto, né? Agora, vamos fazer distribuidor. Quanto é o lucro do distribuidor, né? O lucro do distribuidor. Bom, agora que eu notei uma coisa. Como eu já somei os impostos, né? Eu poderia fazer assim, ó. Eu expliquei uma coisa, gente. Eu expliquei uma coisa, eu vou acabar fazendo outra. Eu vou calcular separado. Como eu criei variável para tudo, né? Eu vou fazer os cálculos separados. Então, eu vou calcular quanto que é só o imposto, depois quanto que é só o lucro do distribuidor, e aí a gente soma tudo no final e faz ah, o valor final do carro. Eu poderia fazer tudo junto, tá? Mas acho que vai ficar mais confuso, já que a gente criou variáveis para fazer o nosso passo a passo, tá? Volta aqui comigo no algoritmo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular somente 45%. Então, o imposto, por exemplo, será 45 mil. E o do distribuidor? O do distribuidor, ele é o quê? Ele é 28% do valor final, né? Qual que é o valor final? É o custo do valor anterior, né? Qual que é o valor anterior? É o custo fábrica mais os impostos. E eu vou pegar esse valor, que eu não sei quanto que vai dar, e vou aplicar mais 28% em cima. Então, eu vou aplicar isso aqui, ó, 0,28. Poderia fazer direto aqui também, tá? Então, eu tenho custo de fábrica de um veículo que é 100 mil, mais 45 mil de imposto. Desse valor novo, eu vou gerar aí 28%, eu vou extrair aí quanto que é 28% desse valor. Agora eu tenho separadamente o valor dos impostos e eu tenho separadamente o valor do distribuidor. Qual é o valor final do veículo? Basta eu somar custo de fábrica com todos essas etapas de custo aí, né? Então vamos exibir aí a etapa de saída, vamos exibir o resultado final para o usuário. Volta aqui no algoritmo. Eu tenho aqui, então, write o valor
final do carro é. Tá difícil colocar acento, não é? Toda hora sai errado, né? Qual que é o valor final Opa, nós não calculamos o valor final aqui, né? Olha só, hein? Não calculamos o valor final aqui, né? Valor final, a variável nós criamos em cima e não usamos. Valor final vai receber o quê? Custo fábrica mais os impostos mais o distribuidor. Legal. Aí eu exibo aqui, então, valor final. Muito bem, vamos executar para a gente ver. Vou chutar valores aqui, ó. Ah lá, olha o ponto e vírgula, hein? Você não me avisou aí. Nossa, e agora? Nossa, digitei até errado aqui, hein, gente? Ó, distribuidor. Legal, vamos lá. Digite o custo de fábrica do veículo. Bom, vou chutar aqui que um veículo, ele custa R$ 50.000 para ser produzido, né? O valor final do carro, ó, por que que não exibiu mais nada? Porque aqui no nosso algoritmo, a gente leu o valor, fez todos os cálculos e já exibiu o valor final. Olha, o valor final de um custo de fábrica de R$ 50.000 é R$ 92.800, né? Vamos ver se isso está correto? Vamos fazer os cálculos na nossa calculadora? Olha, eu tenho R$ 50.000. Quanto que é só de imposto? De imposto é 45%. Então, eu vou fazer vezes 0,45. Então, de imposto, vai dar R$ 22.500. Somado aos 50.000, eu tenho R$ 72.500. Correto? 72.500. Qual é o lucro do distribuidor? É 28% em cima disso. Então, vezes 0,28. Então eu tenho R$ 20.300 de lucro do distribuidor, né? Eu tenho, olha, R$ 22.000 de impostos e R$ 20.000 de lucro do distribuidor. Eu somo isso com o valor original, né? Então, 72.500 mais 20.300 vai perfazer aí para a gente 92.800, né? Então, nosso resultado está correto. Você viu aí, nesses 4 exercícios, nós treinamos aí o nosso raciocínio lógico, utilizando conceitos que vimos na primeira aula, né? E utilizando esse cenário que temos chamado estrutura sequencial. Todas as linhas são executadas, todas as linhas que são digitadas, elas são executadas e em sequência. Então, eu raciocino uma linha e vou pensando na próxima, porque é uma sequência. Depois eu vou pensando na próxima, vou pensando na próxima. Se eu fizer alguma linha fora da sequência, muito provavelmente meu algoritmo dará errado. Legal? No próximo vídeo, a gente vai ver a estrutura condicional. Eu vou trazer aí mais uns 3 exercícios também de estrutura condicional. Estrutura condicional, eu tenho 2 comandos associados a ele. Aqui no Pascalzinho, eu tenho 2 comandos. Então, também será uma aula nem tão curta. A gente vai ver o conceito desses comandos, que são conceitos novos para a gente. E a gente vai fazer exercícios também. Talvez um exercício de cada, ou 2 exercícios de cada. Eu tento gravar mais rapidamente, tá? Eu tento não passar mais pelos conceitos básicos, explicando read, write, variáveis, tipos de dados. A gente vai fazendo mais no embalo para a aula render um pouquinho mais e não ficar tão longa, tá bom? Espero você aí no próximo vídeo. Obrigado por assistir essa aula e até lá.